Ok, boa noite, Maicon, boa noite, Diele, Helenara, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós estamos no dia 23/7/2021, temperatura está ótima hoje, 13 graus, com previsão para muito frio para a semana que vem, diz que vai ser um frio inédito do século, né? Não sei se vocês já viram. Não? Tá. Então vamos... Eu já, professor. Já viu? Vamos dar uma recapituladazinha do que nós vimos ontem, né? Ontem eu vou chamar vocês aí para me dar uma ajuda, né? O que a gente viu ontem? Vamos lá. A gente falou sobre empresas, né? O que mais? Empresas e os sistemas digitais, os faturamentos, nós falamos de organograma, nós falamos de organização, nós falamos de gestão. O que mais que a gente falou? Esqueceram de ontem para hoje? Não, professor, que foi tanta coisa. Ela Foi falou tanta... metade das coisas que eu lembrava. Hã? Ela já falou metade das coisas que eu lembrava. Exatamente, foi o que eu pensei. Então vamos lá. Então eu vou ficar... A parte de planejamento também, a gente falou bastante, foi bastante discutido. A parte de própria gestão de processos, alguma coisa foi comentado, né, da importância do trabalho em conjunto, né, e de se ter um planejamento, mas que esse planejamento tenha um corpo, podemos dizer assim. Que mais? Foi falado tanta coisa que... Mas foi falado muito? Você acha que a gente falou demais? Não que tenha falado demais, mas, né, que foi bastante discutido. Acho que a senhora trouxe assuntos bem interessantes. A gente acabou... Tanto é que a gente falou mais que a senhora ontem. Não, eu vou ter que escutar essa aula gravada, ver se realmente vocês falaram mais do que eu. Acho que não. E nós não falamos aí, e quais são os problemas financeiros? Existem problemas financeiros ou não? Existe problema de planejamento, né? Estratégia. Nós falamos bastante sobre isso, né? E aí que, por sua vez, o problema de gestão e de planejamento afeta o dia a dia da empresa. O dia a dia da empresa, né? Que existem os problemas financeiros. Só para mim ter um feedbackzinho bem rápido, vocês acham que a forma como eu dou a aula assim, mais falada, mais comentada, ela é produtiva? Eu sempre falei para vocês, eu tenho a liberdade de falar, eu sempre gosto de um feedback verdadeiro, não para pintar ele. Vocês acham que a forma como eu dou as aulas assim é produtivo, não é? Falta teoria? O que vocês acham? Eu acho que assim tá tranquilo, porque, pelo menos para mim, tá? Eu sempre fui de participar muito das aulas. Desde a época de faculdade, eu sempre estava participando. Às vezes falava umas besteiras, mas estava participando, né? Que é coisa normal da gente. Mas eu acho que essa forma e com discussão que a gente traz, né, do dia a dia, como eu falei ontem, eu acho que é bem produtiva, porque a gente acaba aprendendo algumas coisas que a senhora fala, né, na teoria, mas que a gente consegue enxergar na prática. Então, é interessante essa forma de aula, porque instiga a gente a participar e a comentar, né? Bastante coisa. E os demais? Eu faço das minhas palavras do Michael, né? Eu também gosto dessa a parte dinâmica, né? Que a gente coloca em prática em si, né? Toda a teoria, né? Que a senhora traz ali, a gente acaba enxergando no nosso dia a dia, né? A gente comenta, é interessante. E a Diele? Olha, professor, eu não sou muito de comentar nas aulas, mas eu acho uma prática bem dinâmica, né? Trazer a teoria para a nossa realidade, né? E você sente sono quando eu estou dando aula assim ou não?
Pelo menos para mim não, porque eu gosto de estar comentando, às vezes eu até lhe atrapalho. Então, não atrapalha, não. Eu então, também pra não. mim tá na medida, na verdade. Então tá. Então vamos adiante. Não sei se vocês estão lembrados esses dias que eu falei da formação de carteira, né? A carteira no mercado de câmbio, que está dentro da disciplina de mercado financeiro, né? Estão lembrados que eu falei que uma ação ou as ações, elas têm uma formação de carteiras, né? Um grupo de ações, um grupo de empresas se reúnem para formar uma carteira de ações, né? Eu falei sobre isso para vocês, e eu disse que no decorrer da semana a gente ia explorar mais esse tema, tá? Então, hoje nós vamos lá. E aí nós temos o mercado de câmbio, que às vezes parece assim um pouco distante da nossa realidade, mas não é, está muito próximo a nós. Está muito próximo, e hoje, mais ainda do que antes, né? A gente trabalha com câmbio, trabalha direto, a gente trabalha com importação, com exportação, e se eu faço essas atividades, eu trabalho com câmbio. O que é o câmbio? É a troca de moedas, né? Se o mercado americano fatura em dólares, o importador japonês venderá em ienes, né? Para comprar dólares americanos no mercado de câmbio e vice-versa. Qualquer um de nós que formos sair do Brasil, a gente tem que comprar a moeda que é daquele país, porque o nosso real vale somente dentro do Brasil, né? É uma moeda como se fosse local. Tem alguns países aqui da fronteira que até aceita reais, acho que é Uruguai, o Paraguai, não me lembro qual deles ali, Argentina. Ali bem na fronteira, ali eles até aceitam, mas se não, é tudo, tu tem que trocar. Então, tu vai numa casa de câmbio e troca, ou troca na alfândega, na divisa do país, que geralmente tem. Ou, se tu viaja de avião, tem nos aeroportos, também tem as casas de câmbio para você trocar o teu dinheiro por outro dinheiro, né? Por o dinheiro do país ao qual você vai, ou, no caso do dólar, que ele é abrangente, né, no caso dos Estados Unidos e outros países aí que aceitam o dólar, certo? Agora, se você vai para a Europa, você tem que pegar euros. Eles aceitam o dólar com algumas restrições, alguns lugares, mas você tem que pegar o euro. Então, você paga a cotação daquele dia. Aí não é, eu vou lá e compro o quanto eu quero. Não, você tem um limite para viajar, né, para cada país e tal. Você tem um limite que você pode viajar sem declarar aquele valor. Agora eu não me lembro quanto tá, mas a última vez que eu viajei era equivalente a 10 mil reais. É óbvio que ninguém vai sair com tanto dinheiro no bolso, né? Mas sempre tem os que tem. Pelo que eu estava lendo, $3 mil ou o equivalente a esse valor, né? No caso, tu viaja. Mais ou menos 15 mil reais, mais ou menos. É equivalente a 10 mil reais, tá? Então, se você vai ter até 10 mil reais, o equivalente a, hoje o euro, digamos, deve estar 6 e alguma coisa, 10 mil reais, 6, vou botar 6,50, divide, 10 mil reais, tá 6,50, né? 6,50, eu acho que tá. Nossa, você vai viajar com 1.539 euros? Não pode. Como é que é isso? Agora me perdi na conversão. Mas se tá 6, tá certo. Não é muito, olhe bem, aí você vai com 10 mil, vai lá numa casa de câmbio com 10 mil reais e sai com um fechinho de dinheiro só, né? Então, este valor, que eu me lembro das últimas vezes que eu viajei, era o valor que era permitido levar. Então, geralmente, as pessoas levam uma quantia em dinheiro, o permitido, quem vai ficar mais tempo, né?
Ou é os cartão, geralmente o cartão de crédito, que você pode usar internacional, lembrando que você sempre tem que pedir a liberação no teu banco para usar no outro país, senão você não vai conseguir usar teu cartão lá no outro país. Tem que avisar teu banco que você está saindo e eles registram lá no sistema que você vai usar o cartão, por exemplo, eu vou falar por mim, que o único lugar que eu morei fora foi na Europa. Então, todas as vezes que eu fui para lá, eu tinha que ir no meu banco e dizer, ó, eu saio dia tal do Brasil e volto dia tal. Eu sempre deixava uns 2, 3 dias a mais, por alguma eventualidade que você não conseguisse viajar, ou alguma coisa de voltar, porque senão ele tranca e tu não consegue mais usar. Então tem que fazer isso. Então por isso que as pessoas andam com um pouco de dinheiro na mão, porque se acontecer isso, você tem, porque senão você está lá no outro país, tu não tem dinheiro, não tem cartão, é sem lenço e sem documentos, literalmente, né? E também tem a outra modalidade, que é o Visa Travel Money, que é um cartão que você carrega ele como se fosse cartão de celular. É um cartão igual ao cartão de crédito, só que você vai no banco, você recebe uma senha e eles alimentam aquele teu cartão e você vai usando. Mas também não é em todos os lugares que você pode usar isso. Então, por isso que tem essa questão de usar dinheiro, tá? E aí, não que você seja proibido de levar o equivalente a 10 mil reais, você só tem um formulário que dentro do avião você mesmo tem que preencher, dizendo quanto você está carregando, né? Transportando, levando contigo. Fora aqueles que levam de malas de dinheiro, que daí eu não sei como é que eles fazem, aí eu não vou entrar no caso. E no câmbio, você tem as casas de câmbio, você tem que se cadastrar nas casas de câmbio, eles pegam todos os teus dados, tudo, e você vai lá e troca, geralmente, e tem diferenças de valores entre as casas de uma casa de câmbio e outra, porque eles têm as taxas também, né, uma questão, é como bancos, né, dependendo das casas de câmbio, tu faz um cadastro, e aí você reserva uma quantidade X de valor, e é o dólar do dia, né? Se eu reservei hoje, ele estava a R$5 e eu vou amanhã buscar, ele está 8, eu vou pagar 8, não tem choro. Então, é um mercado de câmbio, né? No caso do Brasil aqui, ele negocia moedas estrangeiras conversíveis, né? Ele faz a conversão dessas moedas. Então, tem o câmbio comercial, tem o interbancário, tem o paralelo e tem o turismo. Então, dependendo para cada atividade, você tem um tipo de moeda que você vai pegar ou a conversão dela, né? Você já tinha ouvido falar que tem todos esses tipos de câmbio, de negócios, de moeda? Que tem o câmbio turismo, o paralelo, o interbancário, o comercial. Você já tinha ouvido falar disso? Eu já ouvi falar, prof, mas nunca me aprofundei, né? Mais quando na outra empresa lá eles exportavam, né? Não tinha aquela parte de câmbio ali. Mas geralmente acho que vocês tinham alguém que fazia na empresa, essa que você falou, alguém que trabalhava só com importação e exportação, não tinha? Sim, tinha. Uhum. Então, essa pessoa, ela já fazia todos os processos, né? Fazia todos esses trâmites legais que é obrigado a fazer, né? Junto com a casa de câmbio, eles já deveriam ter a casa de câmbio que já estavam acostumados a negociar, porque uma casa de câmbio, ela tem uma quantia de dinheiro também que ela tem que ter, é um banco, só que é uma casa de câmbio, e os bancos também têm isso, alguns bancos, não todos, tá? E tem alguns que eles têm e outros você pode encomendar pelo banco. Só que o banco também vai cobrar a taxa dele, né? É um serviço que ele está te prestando. Então, por exemplo, na minha cidade aqui, eu me lembro que tinha, quando eu viajei, para mim era mais em conta eu pegar o ônibus de Vacaria a Caxias e ir numa casa de câmbio em Caxias do que pegar aqui em Vacaria. Então, como eu tinha que ir a Porto Alegre para pegar avião, eu parava em Caxias,
né? Eu comprava passagem, que dava tempo, ou como eu ia para lá dar aula, eu já ia e pegava a moeda na casa de câmbio lá. Porque aqui em Vacaria eu, ao menos na época, não tinha. E aí tinha nos bancos, e os bancos eram muito alto o valor que eles tinham, tá? E aí, eu, no meu caso, era turismo. Não era nem o comercial, nada, era turismo. Porque para mim comprar o comercial, eu tinha que provar que eu ia para negócios. E eu, como ia para estudar, não tinha essa possibilidade, tinha que ser no turismo mesmo. Então, nós temos a diferença entre o dólar comercial, turismo e paralelo, né? E assim é uma dúvida muito grande, né? Que todos nós temos, e aí não, né? E a gente sempre acha assim, bom, eu estou sendo enganado, eu não, como que eu não sabia disso? Como que, né? Todo mundo fala uma coisa, outra, como que eu não estou sabendo, né? Então isso não é uma coisa assim que a gente tem obrigação de saber, porque a gente não trabalha com isso toda hora, com exceção daquelas empresas, daquelas pessoas que viajam todo instante, todo mês, toda hora, eles estão familiarizados. Eu, no meu caso, que faz desde janeiro de 2020, né? Eu viajei em dezembro de 2019 e voltei para o Brasil no comecinho de fevereiro de 2020. Não viajei mais, então nem sei mais como é que tá, mas na época eu usava o turismo. Era obrigatório. Então, desde 1999, quando o Banco Central do Brasil instituiu o câmbio flutuante e deixou o câmbio fixo para trás, não há mais uma taxa oficial. Então, vejam bem, né? Desde 1999 não tem mais uma taxa oficial. E o dólar comercial foi adotado pelo mercado como taxa base. Como qualquer outro produto, a taxa cambial é formada pela oferta e demanda de mercado. No caso, pelo volume de compra e venda em moeda estrangeira pelos agentes autorizados que operam no mercado cambial. Então, tudo é lei da oferta e procura, né? É algo assim, não tem como a gente fugir disso. Os bancos comerciais, bancos de câmbio, entre outros agentes, praticamente durante todo o horário comercial, vendem e compram moeda estrangeira entre si, o chamado mercado interbancário, causando oscilações cambiais a cada segundo. Isso que agora que vocês vão ver quando a gente fala que quem trabalha com a Bolsa de Valores, por que para você trabalhar com ações e investir em ações, ou você tem um agente financeiro para ti, ou você se dedica a isso. Porque ele muda, ele tem oscilações muito grandes, muito, muito. Então, ou você pode deixar de ganhar muito dinheiro, ou pior ainda, perder muito dinheiro, né? Então, por isso que eles dizem, se você não conhece o mercado, não se jogue de cabeça, literalmente é essa, né? Conheça primeiro, se você não conhece as regras de como funciona isso, tem que ir, como a gente diz, devagarinho e conhecendo como é que está o mercado e conhecendo as manhas disso. Agora, imagina assim, a pessoa que trabalha o dia inteiro numa empresa ou próprio no seu negócio, estuda de noite, chega em casa, como que uma pessoa vai ter condições de ficar cuidando dessas oscilações do mercado cambial? Por isso, essas oscilações são maiores durante a noite. Tente fazer uma operação de câmbio depois das 22 horas, ver se vocês conseguem. Uma operação de câmbio, por exemplo, é mandar dinheiro para outro país, tá? Vê se vocês conseguem. Vocês não conseguem. Porque daí é os bancos que estão trabalhando nessa situação. Eu digo isso porque como eu sou aqui no Brasil presidente da Global Edu Líderes,
tem inscrições de curso, tem uma série de coisas aqui, eu tenho que mandar o dinheiro para a Índia. E aí, depois das 10 da noite, eu não consigo. Então, eu tenho muita dificuldade de mandar, porque eu não me utilizo de banco para fazer isso. Eu só uso o aplicativo mesmo, do banco, que daí eu não pago as taxas bancárias, porque senão isso é muito caro. Então, imagina, para qualquer valor que você manda, uma taxa hoje para mandar um dinheiro para o exterior, é 180, 190 reais. E, às vezes, o valor que você tem que mandar não é nem esse valor, é bem menos que isso, né? Então, e por que daí tu vai pagar tudo isso? Então, eu faço pelo aplicativo. Mas depois das 22 horas, você não consegue fazer. Não consegue, e se o dólar está oscilando muito, dá erro no sistema o tempo todo. Não consigo enviar o dinheiro. Porque tem essas oscilações, né? Por mais que eu possa enviar um X dólares para lá, para o país, hoje, e ele só vai sair da minha conta efetivamente depois de amanhã, e tudo, até eles analisarem tudo, se o dinheiro que eu estou mandando, se a empresa que está recebendo lá, né, tem todas essas coisas de fiscalização, a média é 4 dias para chegar o dinheiro lá no país. Tá? Então, e para sair da minha conta também, ele só sai efetivamente quando está tudo autorizado, tá? Ele não sai na hora. Então, pode-se resumir, então, que a taxa do dólar comercial é a base para a composição das taxas de compra e venda da moeda estrangeira nas instituições financeiras, né, podendo ser chamado de, faltou um negocinho aqui, taxa de custo, né? Então, isso aqui é taxa de custo, vou salvar aqui. Então, é como se fosse uma taxa de banco, né? Uma taxa de custo, que eles dizem, o custo financeiro que nós temos para mandar esse dinheiro é tanto. Então, quem trabalha com banco, você tem as taxas, né? As taxas que você, de manutenção de conta, taxa disso, taxa da colar, e eles falam que é taxa de custo, né? Para fazer essas transações comerciais, o dólar comercial. O dólar turismo oficialmente não existe, embora ainda seja divulgado em alguns sites e jornais. O que muito se ouve é que a taxa turismo é utilizada, por exemplo, pelas agências de viagem para precificação dos pacotes turísticos internacionais ou pelos bancos e corretoras na venda da moeda estrangeira em espécie, o que, na verdade, não é isso. Então, isso é uma artimanha, né? Lembro que eu falei agora há pouco que eu nunca conseguia comprar outro, eu só conseguia comprar esse dólar turismo. Não tinha outro, porque eu não tinha como provar que eu ia a trabalho, eu era a estudo. E para estudo, eles entendiam que eu ia fazer turismo. Então, o que eles alegam? Bom, se você vai fazer turismo no exterior, você pode pagar. Então, não tinha, né? Então, não tinha como. Então, eu achava... Era uma briga toda vez, né? Quando eu ia buscar dinheiro lá, uma casa de câmbio, que ia sempre no mesmo. Teve um ano que eu tive que ir 3 vezes a Portugal, e a pessoa que me atendia sempre dizia, não tem, ela dizia, é só turismo, é só turismo. Mas eu não vou fazer turismo, vou correndo, trabalhando. Né? Não tinha. Então, eu dizia, então prova que você vai lá fazer algum trabalho, né? Aí eu dizia, mas eu vou num congresso assim, assim. Mas congresso é turismo. Então tá. Vai discutir? Não, né? E o dólar paralelo não merece muita atenção e é uma taxa utilizada no mercado ilícito por pessoas que, por alguma razão, não querem ou não podem adquirir ou vender a moeda estrangeira no mercado oficial. Vocês já ouviram falar em dólar paralelo? Em reais, a gente fala o quê? De agiota, né? E o dólar paralelo, eu tenho no paralelo. O que é? Por exemplo, se eu for lá num banco tal, eu vou dizer, você tem dólar? Não, eu só tenho no paralelo. O que é isso? Eles pegam de alguém que eles têm conhecido que compra, adquire, tem e vende o valor que ele quer. O oficial está 5,50. Eu tenho a 6, a 7. Ele pode, porque é um mercado praticamente
é como os agiotas, né? Tem os agiotas regularizados e tem os não regularizados. E esse dólar no paralelo é a mesma coisa. Tem pessoas que têm ali, eu tenho. Ou como tem alguém que tem dinheiro sobrando, né, que não está usando, um amigo pede o dinheiro emprestado, eu estou precisando de tanto, eu tenho, quanto que me paga? Quanto você quer? Olha, a poupança está dando 0,3, 0,4, eu te pago 1%, te pago 2%. É ilícito, mas está aí. E a mesma coisa do dólar paralelo. Que mais? Vamos lá, vocês não vão falar nada agora, eu vou chamar vocês para falar aí. Quem tem alguma noção ou conhece alguém que trabalha com o dólar paralelo? Não, assim que eu lembre, ninguém, porque uma das coisas que eu percebo, assim, que o pessoal utiliza muito, até quando eu estava pensando em fazer uma viagem, na verdade, é o uso do cartão de crédito internacional, né? Eu acho que facilita bastante, tu não tem a necessidade de estar tendo que, às vezes, ter que comprar o dólar para poder viajar. E você corre o risco de perder. Eu, na última vez que eu fui a Portugal, eu não consigo me esquecer, mas eu tive falta de dinheiro porque eu estava na casa de professores, né, que eu ia, que a faculdade me fornecia, e a casa de professores é como uma parte hotel, né? E tem faxineiros, tem pessoas que vão fazer a limpeza todos os dias, não tem cofre, não tem nada, né? E como era também onde eu estava, era num apartamento, era no primeiro piso, e eu viajei um dia, eu estava em Aveiro e eu fui a Lisboa, e eu fui buscar uma colega que estava indo do Brasil, e que ela tinha problemas que ela não podia, no avião ela tinha companhia ela tinha, como é que eu vou dizer? Ela estava sendo acompanhada por alguém, só que quando ela chegasse no aeroporto, eu tinha que buscar, daí eu fui buscar ela, né? E eu esqueci a janela, a porta-janela da sacada aberta. Então, não sei aonde foi parar, né? Enfim, esses são os prejuízos que a gente tem de viajar com dinheiro, né? Deixar ali ou viajar com cartão. Mas a minha sorte que eu sempre levo muito pouco e eu uso depois que eu aprendi, porque eu também já fiquei com cartão preso lá em Portugal, quando eu fui a primeira vez que eu fiquei morando lá por 6 meses, eu tinha levado 2 cartões de banco para garantia e quando deu 30 dias, ele bloqueou. Aí eu tinha que usar o outro, né? Eu usava o outro, que eu tinha de 2 bancos, porque exatamente que já tinham me avisado que podia acontecer isso. E foi o que aconteceu, né? Então, agora, quando eu viajo, eu sempre levo 2, cuido muito dessa questão de deixar tempo, né? Eu sempre, depois daquela, eu não como ia ficar 6 meses, eu tinha que renovar todo mês. E eu, de lá, não consegui renovar. E eu tentei tanto que eu bloqueei o cartão. Aí eu fiquei sem. Mas se não, o melhor é o Visa Travel Money, que você carrega ele, né? Então, alguém do Brasil mesmo pode carregar teu cartão, se acontecer alguma coisa, né? Porque o dinheiro em si, ele é sempre complicado tu levar, né? Pode perder, tu pode uma série de outras coisas, né? Então, o comercial é formado pelas operações oficiais de compra e venda de moeda entre bancos e expressas empresas, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Empresas. Deus, salvar. Viu como a gente erra? Oi? Eu vou deixar a senhora terminar essa parte para não lhe atrapalhar, depois eu quero fazer um comentário. Tá.
Então, o comercial aqui é formado por operações oficiais, né, o dólar, o câmbio comercial, de compra e venda de moeda entre bancos e empresas, como exportações, importações e captação de empréstimos, que eu estava comentando antes. E o interbancário, então, é formado pelas negociações entre bancos com prazo de liquidação em 2 dias ou mais, né? O paralelo, como eu falei antes, é formado pelas operações informais de negociação de moeda realizada em casas de câmbios ou doleiros. Tem gente que trabalha com isso. Tem reais, vai lá e investe em dólar, em o euro, enfim, qual for outra moeda, e ele tem ali. A pessoa tem. Aí trabalha nessa flutuação, né? Compra ele em baixa e vende em alta. E o dólar está rendendo muito mais que a poupança, isso é notório, né? E o turismo, que é formado pelas negociações de dólares entre pessoas que irão viajar para o exterior em casas de câmbios ou doleiros, né? Que foi como eu disse para vocês. Eu nunca peguei no paralelo, nunca, porque, como eu já tinha falado para vocês antes, né? Então, eu sempre tive que pegar o turismo, eu nunca consegui pegar o comercial, porque aqui, ó, vocês estão vendo, ó, formado pelas operações oficiais de compra e venda de moedas entre bancos e empresas, como exportações, importações e captação de empréstimos. Então, para mim, só me restava o turismo, ou o paralelo, né? Ok, pode falar agora, Michael, já disse que queria falar. Não, a respeito do dólar ali, hoje em dia existe as empresas que trabalham com essa parte de investimento, eles estão trabalhando com mini dólar, né? Que o pessoal compra na média de 50 a 100 reais mais ou menos, os mini contratos também, né? Para trabalhar como se fosse mais ou menos, funciona mais ou menos como se fosse uma bolsa de valores. O pessoal quer day trade, né? Compra e vende tudo naquela mesma hora ali. E eu acho que isso é interessante. Aí, na verdade... Mas como é que a pessoa faz isso? Ela compra e vende. Para ela vender, tem que ter alguém que queira comprar, né? Sim. Se quiser, amanhã eu arrumo o link aqui para o pessoal conhecer, porque existe um site... um site não, tem algumas empresas, a XP... a XP, sim, a XP... Tem outras empresas também que trabalham com essa parte de investimento, eles têm os mini dólar para vender, né, que são como se fossem ações que você compra, só que você tem que ficar toda hora, tem que montar, claro, a tua conta lá, tem que ficar mais ou menos ligado para fazer esse trabalho de compra e venda, né? Ele é bem complexo, assim, pelo que eu vi lá um pouco. Eu até estava pensando em comprar, mas eu meio que desisti porque teria que tomar muito meu tempo, né, para estar em cima. Sim, foi o que eu comentei, né? Por isso que tem pessoas especializadas que só trabalham com isso, porque você não pode se dedicar a outras atividades, somente em cima disso daí, né? Porque senão você perde muito dinheiro. Esse da XP, quando eu estava fazendo doutorado, tinha uma pessoa que trabalhava com a XP que fazia mestrado lá na universidade onde eu fiz doutorado. Mas a XP tem sede aqui mais próxima de nós, que eu sabia, em Florianópolis, né? Você sabia? Tem, em Florianópolis. Esse rapaz, ele trabalhava com essa empresa de Florianópolis. Tá. Outro questionamento que eu, na verdade, queria fazer eu ia falar sobre uma outra coisa, mas daí, como você estava falando nos dólares ali, né, na compra e venda de dólar. Pode falar. Lembrando dessa parte. No caso do mercado de câmbio, e isso foi uma coisa que eu li, eu não sei qual que é a realidade, realmente funciona dessa forma ou não. Que o pessoal fala muito que o Brasil se utiliza no mercado de câmbio flutuante sujo. Por quê? Porque tem intervenção do Banco Central na compra e venda do dólar, né, na entrada e saída do dólar no Brasil, para controlar essa parte.
né? Enquanto tem outros países que trabalham com câmbio flutuante, mas ele não tem intervenção do Estado. Não sei qual que é a realidade disso, se funciona até hoje ou Bom, assim, é muito boa a só tua essa. intervenção, realmente. O que eu digo, até onde eu sei, mas quem pode até inclusive tirar muito bem essa dúvida é segunda-feira com o Felipe, né? Que ele vai falar para nós. Mas até onde eu sei, o governo controla, sim, essa questão do dólar, né? Porque tem uma série de fatores que ele tem interesse nesse controle. Então, para nós aqui, nós temos o dólar controlado, sim. Eles, para comprar mais, para emitir mais dólares, eles têm esse controle, sim. Não sei se era isso que você queria, se você, era isso, Michael? Não, sim, sim, mas o meu questionamento maior é o quanto isso é, como é que É eu vou verdade. dizer, não só que seja verdade, mas porque essa parte de intervenção do Estado, já mais ou menos eu tinha uma leve certeza. Mas o quanto isso é benéfico, maléfico para a economia, né? Isso que eu quero. Esse que é meu questionamento, na verdade, que é uma coisa que faz a gente pensar, né? Por exemplo, agora, tá? O barril do petróleo é em dólar, né? Concorda? Sim, Quando o dólar baixa, o barril do petróleo baixa, não baixa? sim. E por que que nos nossos postos de combustível o combustível não baixa nunca? E quando ele aumenta, quando o barril de petróleo aumenta, ele aumenta também? Ganância, Vocês já observaram isso? com o perdão da palavra. É? Não, eu falei ganância, com o perdão da palavra. Não, mas Mas, não, sim, não com é ganância, certeza, né? Não tem que pedir perdão, mas é isso mesmo. Eu queria que alguém me explicasse isso. com certeza. Mas Deve aí ser que muito envolve. difícil, prof, eles arrumar no sistema, né? Olha, eu não tinha pensado por esse lado, Leonara. Eu penso assim, ó, o que tu comprou, digamos, se tá ali no teu tanque, se tu comprou e, digamos, não usou tudo o tanque e já baixou, daí tudo bem, aquele aí tu mantém o preço, né? Mas para os novos, por que não repassar, né? Eu penso assim, É que se é uma oportunidade deles ganhar mais, porque a gente não É que, fica na cuidando verdade, isso, baixou lá o dólar, vocês comprar, a gente não tem esse controle interno deles, né? Então não tem como exigir, tu precisa você, pagar o que eles querem, né? não, mas assim, pode eu falar. meio que você é o advogado dos maliciosos aí. Eu acho que aí, no caso, envolve várias coisas, né? Porque tudo na economia acaba atingindo, de certa forma, as empresas, não só os postos de gasolina, mas em todas as empresas. Desde uma estrada ruim, que o caminhão tem que passar para entregar, problemas com, sei lá, com a má qualidade do próprio combustível, que muitas vezes, né? Isso aí, às vezes, na grande maioria, é eles que fazem, mas são várias coisas que a gente precisa enxergar para poder, desde um aumento numa energia elétrica também, da água, são várias coisas que a gente tem que enxergar para poder tentar, pelo menos, justificar o porquê de não baixar os preços, né? Eu sei que muitas dessas justificativas acabam sendo meio que vazias, mas, sei lá, é um pensamento que eu tenho, assim, né? Eu acho que tem muita coisa em volta que acaba atrapalhando um pouco isso. Eles meio que querem recuperar aquele períodozinho ruim, né? Sim, mas e nós? E nós? Nós nunca se recuperamos. Nós recuperamos quando o nosso período ruim? É a mesma Verdade. coisa, aqui em Lages a gente está com como é que eu vou dizer assim, com uma febre boa,
que são várias até por causa do barateamento do produto, são várias casas com energia solar. O pessoal está arrumando aquelas placas para captura, né, da energia solar para dentro de casa, para tentar reduzir um pouco esse gasto com energia, porque também, se tu for olhar para um lado, a energia elétrica é a mesma coisa, todo mês está aumentando, né? Então, são coisas que a gente precisa meio que se adaptar a isso. No caso do combustível, começar a usar bicicleta, por exemplo, né? Eu acho que os carros elétricos também vão vir para ajudar isso, né? Às vezes vale muito mais investir num carro elétrico para não ter que gastar combustível do que você pode carregar ele em casa, do que ficar esperando pelo Estado ou pelas empresas diminuírem o preço de combustível e de outras coisas. Mas aí agora eu vou perguntar assim, tá, vem o carro elétrico, a energia não pode aumentar? Nossa, professor. Mas aí existe aquela situação das placas de captação de energia solar, né? Só que com todo esse pessoal usando essas placas, por exemplo, qual que seria a justificativa da gente estar numa bandeira vermelha, né? E eu questiono, outra coisa que eu pergunto para vocês já olharam na conta? Ai, que pena que eu não tenho nenhuma conta de luz aqui. Na conta de luz de vocês não olharam? Sim, esse mês não teve como, né? A partir do dia 1º de julho, é só bandeira vermelha, todo mundo se assustou do valor. E aí está sendo cobrado. Teve uma época que o governo subsidiou, em 2013, 14, não me lembro, o governo subsidiou uma parte da energia, né? E agora está vindo a cobrança da diferença nas contas de luz. Sim, e a cada 100 quilowatts que é gasto, tem uma taxinha de R$10, né? Exatamente. Tá vendo as cobranças, né? E as cobranças por exemplo, na minha conta de luz do escritório, que eu vi agora essa semana, veio a diferença de bandeira vermelha de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Veio tudo numa... Quando eu vi a conta, eu digo, mas que horror. Aí eu pensei, não, mas tudo bem. Aí que o mês estava muito frio, a gente ficava com o ar-condicionado ligado direto, né? Foi por isso. Mas aí eu fui ver o consumo, daí eu comecei a ler. Puxa, digo, não acredito. Sim. E aí a gente recupera quando? Aquilo que os clientes não pagaram para a gente, aquilo que, né, a gente recupera quando? Realmente é complicado, né, prof? Nossa, eu até liguei para a RGE para ver, eu não tinha entendido, né, que tinha mudado a bandeira, porque eu não assisto TV, não tenho tempo. Daí a guria se justificando da RGE, olha, mas tu não viu nos noticiários desde o dia 1º de julho, que devido a estarem tendo que achar outros meios de conseguir a energia, passou-se para a bandeira vermelha, foi bem polêmico, enfim, que ela disse, agora, independente do horário que tu usar, eu disse, porque eu cuidava muito do horário a partir das 6, né? Que até as 9, acho que dobrava, né? E ela disse, mas agora na bandeira vermelha, qualquer horário que tu usar é bandeira vermelha. Exatamente. Aí, então, tu veja para mim, por exemplo, no escritório, é até às 18. Então, não pegava esse horário crítico, né? E aí, nossa, veio assim veio umas 4 vezes mais do valor que eu sempre pagava. Mas na época, tanto assim, eu tenho 2 épocas do ano que eu pago bem mais, que é a época quando é muito quente e quando é muito frio. E daí fica o ar ligado o dia inteiro, né? Então dá mais. Mas meu Deus, mas este valor... Aí eu fui direto olhar os quilowatts, né? O quilowatt tinha aumentado muito pouco, não, assim, muito pouco. Não que justificasse aquele valor. Aí que eu fui lendo tudo, né? Digo, manda não ler, né? Eu aumentou R$200. De 328 foi para 522. A minha acho que foi mais ou menos, aumentou mais de 200 também. E a gente nem fica em casa, né? Então é complicado pagar 500, meio salário mínimo em luz, né? De luz, exatamente. Aqui também, aqui perto de nós, da minha casa, tem várias pessoas que estão com essas placas de energia solar.
Eu acho que é por aí, né? Não tem outro jeito, né? Só que eu acho que elas ainda estão um pouquinho caras, né? Elas deveriam ter um outro valor, porque ainda, como é tudo que é novo, né? Quer dizer, não é tão novo assim, já faz anos que tem, mas ainda está no auge de se utilizar isso, então está muito caro ainda, eu acho, para você instalar uma placa de energia, né? Quando você tem um ambiente menor, é mais fácil, mas quando você tem um ambiente maior e tal, aí fica complicado, né? Vamos adiante? Placa de Oi? Oi? energia, Oi? o problema dessas placas de energia, pelo menos aqui em Santa Catarina, uma parte da energia vai para a Celesc, né? Vai para a empresa de tudo que é excedente, vai para a Celesc, você tem que pagar uma taxa ainda para eles, mesmo Sim, porque eles têm o direito de distribuição, né? Daí, para você conseguir colocar, você tem que pagar uma taxa para eles. E sem contar que o excedente vai para eles, né? Da energia. E vai para eles. E aí, então vamos ter que, como disse um presidente que nós tivemos, embalar vento. Vocês não sabiam dessa? Sabiam, sim, né? Ou não? Pela Não. qualidade que a gente tem de líderes, não é duvidar, não. Verdade? Ai, não. Vem dizer que vocês nunca ouviram falar dessa? Não, eu já escutei sim. Eu acho que foi em 2015. Por aí. Hã? Por aí. 2013, 14, por ali, não foi, né? Não me lembro direito. Na verdade, foi da... Não fala nomes. Da última presidente que a gente teve. Da última, exatamente. E assim, eu achei que era a história que estavam falando, tá? Porque imagina uma pessoa vai falar isso numa conferência internacional. E daí eu estava numa conferência aqui em Caxias, e o palestrante que estava ali, e a equipe dele, eles estavam nessa mesma conferência que eles iam apresentar um negócio da Petrobras ali, algumas coisas que eles estavam fazendo, né, que era uma inovação muito grande que tinha, eles iam apresentar, e eles seriam os primeiros palestrantes que iam falar, eles que não sabiam aonde enfiar a cara de vergonha. Mas o pior ainda é que teve pessoas que defendiam ela que acharam lá na Noruega o pessoal com uma máquina que fazia isso. Tá, tudo bem. Porém. Tudo bem. Então, por isso que eu digo, então, do jeito que está, ela não estava tão errada, né? Vamos ter que arrumar uma forma de... Mas, na verdade, eu acho que ela não queria dizer de armazenar vento, seria de utilizar o vento, né? Para gerar energia, essas coisas. Mas, assim, eu acho que não há esse interesse de usar as usinas eólicas. Mas vocês ali em Santa Catarina têm ali... Mas é pouco utilizado. Será? Não é que seja pouco utilizado, mas eu acho que ela é usada de forma inadequada. Agora, como é que é o nome? Ali perto do Rio do Rastro, como é que é? Tem ali na Serra do Rio do Rastro, tem um... Bom Jardim da Serra, não é? É bem na divisa ali. Mas nos canyons ali, para cá um pouquinho, tem essas torres, né, de energia. Uhum. Eu acho que ele é muito pouco utilizado. Eu acho que deveria ser utilizado mais ainda. Porque vento, querendo ou não, é uma coisa que não vai acabar, porque você ficar dependendo de hidrelétricas, volta e meia dá os apagão velho da vida, né? Você precisa economizar. As usinas que se utilizam de serragem e coisa para poder gerar energia, né, é completamente nocivo à natureza e à saúde.
Então, é uma coisa que está fácil para fazer, mas não tem esse interesse, porque eu acho que tem muito interesse, podemos dizer assim, por trás, que não deixa. Isso, Muitos interesses paralelos. sim. Então, eu não acredito muito nessa situação. Estou muito feliz com esse pessoal que tá se utilizando, né, dessa nova tecnologia, que não é tão nova assim, mas que hoje está muito mais fácil para comprar, né, das placas solares. Mas eu acho que se utilizassem essa, né, eólica, eu acho que a gente não teria tanto problema, Com né, de falta de certeza. energia. Pode continuar, que eu só vou desligar o aquecedor aqui para mim. Depois que a sala fica totalmente fechada, daí fica quente, daí não precisa mais economizar energia. Então, sei lá. Aqui no Rio Grande do Sul tem, agora não vou me lembrar o nome do município, mas é próximo a Torres. Também eles têm essa energia eólica ali, mas diz que é bem utilizado ali. Não sei mensurar em valores, em quantidade, quanto que isso representa para uma determinada região de consumo de energia ou não. Eu acho que falta um pouquinho de estudos para isso também, né? Ver o quanto divulgarem isso, falta um pouco de divulgação. Quando eu estava no Paraná, que eu estava vindo embora, a gente passou por um campo que estava com bastante dessas usinas. É interessante porque, né, aqui no sul do país, principalmente, eu acho que a gente poderia utilizar mais esse tipo de energia, né? Imagina, tanto nós aqui em Vacaria quanto vocês ali em Lages, tem bastante vento, né? Sim. Esses dias eu estava quase levantando o local que eu trabalho. Esses dias o vento estava quase levantando o local que eu trabalho. Teve uma semana passada. Tinha bastante vento, acho que era na outra semana, né? Muito forte, de dia, de noite, bastante vento. Vamos adiante, senão nós não vamos conseguir cumprir com a nossa aula de hoje. Deixa eu até ver que hora é para mim me controlar aqui. Está cedo ainda. Tá? Aí depois nós temos o mercado derivativo também, né? Alguém de vocês já ouviu falar do mercado derivativo? Já, mas não vou lhe saber explicar o que faz tempo. Então, vamos lá. O mercado derivativo é o resultado do mercado à vista, isto é, de todos os produtos negociados nesse mercado, assim como a formação dos preços e derivados de mercado. Normalmente são produtos de riscos e de alavancagem financeira. Utilização de recursos de terceiros para aumentar o lucro sobre o capital próprio. Então, o que é esses recursos de terceiros? É investimentos, alguém que acredita no teu negócio e coloca dinheiro aí na tua empresa, alguém que tenha muito dinheiro, não tenha medo de investir, não tenha medo de ousar, né? Que é tipo aquela reportagem que eu passei para vocês ontem, aquela do IPO, né? Dos lançamentos, daquela academia. Quem de vocês leu? Eu nem fico surpresa se me disserem que não leram. Então, isso, alguém acreditou num negócio cegamente. Então, isso é o mercado derivativo. Uma característica do mercado derivativo é a negociação de commodities. Então, alguém acredita numa commodity, né? Numa coisa que não existe. Ou, por exemplo, é muito comum na venda de soja, de milho, desses produtos agrícolas, né? Isso são commodities. Este é um problema forte do nosso país. Nós somos um país que trabalhamos com commodities. Nós vendemos o produto
para os outros agregarem valor. E aí a gente vende, como é que eu vou te dizer? Você vende uma expectativa de algo. Por exemplo, uma cooperativa pode fazer um negócio contigo de comprar tantas sacas de soja, ou eu me comprometer que eu vou fornecer tanto, mas eu não sei se eu vou produzir aquilo. Ou também alguém que compra essas commodities, o que é apostam nesse negócio e compram o direito de eu estou produzindo soja, ok, eu produzo, e o Maicon compra toda a minha produção. Sabe que eu não sei quanto está a saca de soja, mas eu vou jogar um valor. Compra toda a minha produção de 2021 a R$100 a saca. Eu nem comecei a plantar ainda. Aí ele me adianta o dinheiro, eu estou usando, né? Estou usando o dinheiro, mas pode ser que quando eu for colher, essa saca de soja esteja R$150. Mas eu vou ter que entregar toda a minha produção, toda a quantidade que eu negociei com o Maicon a R$100. Porque é uma commodity. E aí ele apostou, porque ele é conhecedor de mercado, ele conhece a bolsa de mercado, ele conhece ele interage com esse mercado e ele, como é que você vai ter uma perspicácia de economia, de mundo, de negócios. E eu vou viver disso. Tem muita gente que vive disso. O boi, isso acontece com boi, com algodão. Então, isso aqui, se vocês olham, isso aqui é nossos ativos agropecuários. Dentro do nosso Brasil, nós trabalhamos com boi, com bezerro, com algodão, com soja, com açúcar, com álcool, com milho e café. São nossas principais produções. Então, quando vocês ouvirem dizer que o problema do Brasil, que é um país extrativista, e o problema deles é que nós vendemos commodities. Então, por exemplo, quem compra quase que tudo nosso aqui, em grãos, a China. E eles chegam e dizem, tanto, e aí você se compromete, você assina, você é um documento que você está fazendo, né? E aí depois a gente compra o quê? A gente importa azeite, a gente importa óleo de soja, a gente importa carne de soja, importa tudo que for derivados de soja, de milho e tudo que for essas coisas, a gente importa, então a gente vende sem valor agregado e compra com valor agregado. E aí a gente culpa os países porque eles se aproveitam de nós. Não, eles não estão aproveitando, quem não está sabendo aproveitar somos nós. Porque nós somos comodistas, nós somos com a cultura extrativista que, desde sempre, a minha missão, a minha obrigação era plantar e vender. E eu não estou agregando valor nenhum. Nenhum. Eu vou só fazer um comentário com vocês. Não é esnobismo, não é nada. É só para comentar o que realmente aconteceu. O ano passado, em setembro, eu fiz uma palestra para o Nepal. Eles ficaram apavorados, porque o agronegócio na economia, alguma coisa assim que eu não me lembro o título que eu dei, mas enfim, o que eu tinha que falar? Como é que era o nosso agronegócio no Brasil e quais eram as oportunidades de mercado que o agronegócio proporcionava. Mais ou menos era nesse sentido, tá? Porque eles lá têm muito, mas muito pouca terra, e tem uma população grande, são muito carentes, né? E eles não têm lugar para plantar. Para vocês terem uma ideia, eles plantam arroz nos peraus. Imagine ali agora nós estávamos falando não é do Quênia, ali o Rio do Rastro.
aqueles perraus, aquelas coisas lá, eles plantam arroz, plantam tudo naquilo, porque eles não têm. Então, eles queriam ver o que eles poderiam fazer, e eles são um país agrícola também, né, um país pobre, e eles não têm indústria, não têm nada, e eles trabalham com isso, e daí o que eles queriam ver? O que eu levava de oportunidade para eles inovarem, eles investirem lá. Quando eu falei que nós éramos um país de commodities, o pessoal ficou apavorado. Mas por quê? Mas por que né? Por que não gera emprego, não gera... né? Quantas coisas dá para fazer com isso? O pessoal ficou assustado, principalmente com açúcar, né? Eles usam muito açúcar mascavo, né? E aí nós produzimos o açúcar branco e mandamos. Eles ficaram apavorados. Então, é cultural nosso. E nós não vamos mudar essa característica, é uma característica do país, de ser de commodities. E aí nós vamos ser... Isso, para mudar, vai mais 500 anos, se for o caso. E como nós temos grandes extensões de terras, é muito mais cômodo você plantar do que você ter que industrializar. Por exemplo, a indústria, o faturamento, a lucratividade de uma indústria, ela é muito pequena e gera muitos investimentos, ao passo que para você plantar uma lavoura de soja, hoje com toda a tecnologia que tem, as máquinas, né, você faz muito mais, como é que eu vou dizer, produz em quantidades sem valor agregado, e daí você não gera empregos de qualidade, você não gera mais empregos. E aí tem estudos também que diz que a cada R$1 que é feito do setor agrícola, ele te gera 0,4, não sei o que lá, de empregos. E a cada R$1 que a indústria produz, ela gera as pessoas que trabalham. Então, essa que era a diferença. Só um pouquinho, que acho que tem gente entrando aqui. Deixa eu ver. Não, engano meu. Tinha caído aqui, prof, para mim. Tinha caído a minha internet? A minha? Sim. E vocês não estavam me escutando, então? Acho que uns 10 segundos, mais ou menos. Isso, foi rápido. Tentei avisar, mas não, já voltou daí. Já voltou? Eu não vi, bem que escutei o... Não pode cair a internet de novo, Deus, e está ventando, talvez seja isso. Não sei o que tem a ver o vento com a internet, mas tudo bem. Tá? Então, vocês me ouviram até onde? Maico e Helenara? Prof, ali até a parte onde a senhora estava falando, eu até estava fazendo vendo lá na empresa, porque eu até não tinha entendido que é esse nome, né, mercado derivativo, mas a gente trabalha com isso, por exemplo, da troca, né, que a senhora está falando, da troca que tu vende por um preço, daí independente, tu tem que arcar com aquele contrato até o fim, né? A gente usa muito isso, os contratos de compra e venda aqui para nós, né? É? Vocês fazem isso também? Sim, a soja, o milho, principalmente com as cooperativas, interno mesmo, né? Nem chega a ser para fora. Interno mesmo, tipo, tu vende para as cooperativas e daí é meio que um lança para sorte, né? Porque às vezes daí tu já vende toda a tua safra do ano seguinte, por exemplo, né? Daí tu vai em média do que está no mercado hoje, mas pode ser que o ano que vem esteja melhor ou pior, né? Então é um jogo, né? Na verdade, é um jogo. Por isso que ele está dentro da questão de mercado de capitais, de mercado financeiro, né? Por isso que eles estão dentro desse derivativo. E se vocês forem olhar mercado de capitais, é ações, né? Só trabalha com ações. E aqui não deixa de ser ações, só que de outra forma, né? Você não trabalha com ações, aqui tu trabalha com sacas de soja, você trabalha com
arrobas de boi, ou quilos, enfim, o que for, soja, açúcar, álcool, né? Tudo é palpável, né? Tudo é palpável. Né? Ao passo que as ações, elas tu não consegue pegar uma ação na mão, né? Mas ela vale tanto. E aqui a gente trabalha com o mercado derivativo, que é o produto propriamente dito, né? Eu estou, no caso, a Helenara falou, por exemplo, você tem um contrato que vai vender, como é que você... É uma promessa, mais ou menos, uma promessa, isso. Um compromisso que você tem que entregar, custe o que custar. Exatamente. Por exemplo, hoje, vamos dizer que a soja está lá R$100, vamos supor. Uhum. Daí tu vende todo, tu imagina que o ano que vem vai estar 105. Daí tu vende toda a tua safra, já garante que tu vai vender. Já assina contrato, tu de repente chega lá, por algum motivo caiu para 90. Tu perde. Muitas vezes, dependendo do tipo da multa que está em contrato, vale a pena tu quebrar o contrato, pagar a multa e vender pelo preço do mercado. Exatamente. Eu trabalhava numa empresa que ela trabalhava muito com isso, com a cooperativa, e eu me lembro um dia que ela disse, não, eu vou quebrar o contrato, e saiu de lá esbravejando, e vou quebrar o contrato, e não vou. Mas eu me lembro que na época ela tinha vendido a R$35. E naquele dia que ela disse que ia quebrar o contrato, ela estava a 45, 55, não sei, uma coisa, mas era assim muito, e que foi esse cálculo que ela fez, a pessoa fez, né? E vale a pena eu quebrar o meu contrato? Eu disse, não, eu vou quebrar meu contrato. Porque a perspectiva era de continuar aumentando, né? Um exemplo assim que eu me lembro que era 15, 20 reais a mais a saca, mas então imagina quantidades, né? Se a gente for pensar o que é? Mas tu imagina quantidades e quantidades. São grandes os contratos. Ok, aqui de mercados derivativos? Sim. Uhum. Então, nós temos ainda, né, os principais produtos do mercado derivativo, são os contratos futuros, que era o que a gente estava falando, né, ali antes dos produtos. Tu faz um contrato de compra e venda, mais ou menos, como se fosse, né, um contrato futuro, sobre, né, o produto, tu estima que vai estar aquele valor, e você vende aquilo que você não tem, e você... recebe uma parte adiantada ou não, ou alguém diz assim, não, a minha produção já está toda vendida. Que bom, já toda a tua produção vendida, mas depende de como, né? Isso pode ter até na indústria, pode acontecer, né? Tu vende toda uma produção da tua indústria, mas e aí o teu produto, tua matéria-prima pode ter sofrido oscilações de mercado durante o ano e tu tem que entregar X quantidade lá no final do ano. Imagina, Helenara, vocês que têm uma fábrica de móveis, né? Sim. E aí imagina que vocês venderam, sei lá, não sei a quantidade de armários para um closet, enfim, uma coisa que fosse, né? E para entregar em dezembro. E durante todo o ano foi tendo aumento de mão de obra, foi tendo aumento disso, aumento do produto que é passado, aumento da matéria-prima lá, de puxadores, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que lá no final você está trocando 6 por meia dúzia. Ou Sim. Você tem que analisar quanto custa para quebrar esse contrato. Digamos que pela experiência, assim, de um estufo que já foi tomado nesse sentido, hoje o que se faz? Se foi orçado hoje, por mais que seja 90 dias a entrega, 30, 60 dias, depende o que, né? Já se pega o valor, em média ali, que nem o meu esposo trabalha, digamos, com o dinheiro do cliente, dependendo a negociação, né? Uhum. Ele pega a entrada, o valor que ele vai gastar de custo do material. Uhum. Então, o que ele faz? Ele garante aquele preço porque ele já pegou o dinheiro, ele já comprou, né? Ele não pode colocar na produção, mas já está comprado, garantido ali o preço, porque realmente oscila muito.
E é questão de uma semana para outra. Uma vez ele dava os orçamentos, 30 dias está valendo o orçamento. Hoje é 7 dias. E olha... E olha lá, porque arriscando ainda, né, ter que... Porque depois a gente fala assim, tem orçamento, tem 30 dias, né? Mas nesses 30 dias, dependendo da situação, continua igual. E dependendo, nossa, aí se foi teu lucro, né? Sim. Aí depois tem as opções sobre o disponível, contrato a termo, essas swaps, né? Que são todos mercados derivativos, ok? Então, vamos lá, só tem uma explicaçãozinha de cada um deles. Os contratos futuros, como a gente já falou, um monte deles, né? Que é o que nós temos muito comum, que é o mais comum mesmo, né? Os contratos são realizados com duas contrapartes, né? Uma compra, a outra vende, né? Aqui as commodities, que entram, tudo que é commodity, a soja, boi, né? Enfim... esse mercado agrícola, né, que tem ajustes diários. Ninguém vai vender com o preço do dia. Pode ter. Se a gente conseguir fazer esses contratos com garantia a tua compra, às vezes tem gente até que faz o preço do dia, dependendo que se o produto for muito, muito concorrido, alguma coisa, para garantir que tal pessoa, ou tal empresa, ou tal produtor entregue, ele vai no contrato que é o preço do dia. Aí, ok, nossa, isso é uma maravilha, né? Isso é uma coisa que todo mundo queria, mas normalmente não acontece isso, né? Tem a opção sobre o disponível, que é o qual o investidor adquire o direito de comprar ou de vender um contrato futuro com data e preço pré-estabelecido. Então, isso é o que acontece, o preço pré-estabelecido. Aí, lá adiante, é um jogo. Na verdade, é um jogo. É difícil os dois ganhar. Alguém sempre vai ganhar e o outro vai perder. Se é um jogo, sempre vai ter que ter um ganhador. O empate é raramente, muito raro. Às vezes o jogo pode acabar em empate, às vezes não é permitido, daí tem que... vai para os pênaltis, né? Até um ganhar. O contrato a termo, então, de compra e venda de commodities futuros com preços e prazos definidos, mas apresentam ajustes diários. Então, essa que é uma diferença. Os contratos futuros tu realiza por um preço certo. E o contrato a termo, então, como é que eu vou dizer? A partir do momento que tu faz esse contrato a termo, ele tem essa garantia dos direitos diários, né, dos ajustes diários que tem. E esses swaps é a troca entre dois investidores com objetivos de evitar riscos. A maioria dos investidores utiliza para se proteger da desvalorização da moeda, né? Então, esse contrato a termo e esse swap, eles são muito parecidos. Enfim, ele tem uma cláusula deles que nenhuma das partes vai perder ou tem uma variação de 10 para mais ou 10 para menos, alguma coisa assim. A única diferença, né? E o a termo é que o ajuste é diário. Então, esse outro aqui seria um meio termo, né? Esse outro aqui arcou, se foi. Esse aqui tem um ajuste diário. E esse aqui, ele fica com uma margenzinha de, né, tanto para mais quanto para menos. É uma estatística. 2042, tá? Algumas questões em relação a essa parte aqui? Por mim, tá tranquilo, prof. Tá tranquilo? Entendido. Até consegui assimilar. Deu para assimilar, tá. Quem é que disse que precisava sair às 20? Era eu, prof, às 21. Era ou é? É que é interessante, só que, né? Tá, então vamos para mais uma outra parte aqui, só para a gente complementar, daí depois vocês podem ir.
Aí também nós temos a formação das carteiras. Era esse aqui que eu queria ter entrado antes, mas tudo vai fazer diferença. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a formação das carteiras, né? Nós ouvimos muito falar dos índices Dow Jones, né? Dow Jones Industrial, e que é os mercados acionários, né? Que esse índice aqui, geralmente, é o que manda. Não tem... Esse índice aqui é um índice universal. Então, é ele que está determinando o valor do mercado, né? É ele que se baseia em tudo por ele. Isso daqui, geralmente, né? Ele é nos Estados Unidos e, como é que eu vou dizer? Serve para o resto do mundo. Então, esse índice de mercado serve também como referência para a análise do comportamento dos preços de determinada ação, pois já há muito se sabe que as cotações das ações obedecem à tendências gerais do mercado, né? Dos presentes mercados. Então, este daqui, esse índice Dow Jones, é como se fosse um indicador de valor, né? É ele que determina todo o mercado. A análise de ações como assuntos independentes do campo da teoria e das pesquisas científicas, né, foi iniciada por esses Charles Wells Dow, né, que foi o que elevou o índice Dow Jones, que ele foi um teórico, enfim, que ele criou uma fórmula que, baseado naquilo, não tinha como errar. Tanto é que levou o nome dele, né? Então, imagina, ele nasceu em 1851 e se foi em 1902, né? Durou um bom tempo. Então, hoje, quando se fala da teoria de Dow Jones, que nunca, na verdade, foi escrita academicamente, mas devemos reconhecer que ela foi... né, foi descoberto por ações e obedecem tendências gerais estabelecidas pelo mercado acionários como um todo. Então, nunca teve, é claro que também naquela época, né, não tinha nem nada assim acadêmico, mas era um estudioso que conseguiu fazer uma fórmula famosa que não tem como errar. Então, isso aqui mais para vocês terem conhecimento, enfim, se ouvirem falar dos índices Dow Jones, né? E aí como ele surgiu, enfim, daí vocês vão ter esse material aqui, vocês podem pesquisar mais, porque isso aqui, na disciplina de mercado de capitais, a gente trabalha muito forte e o pessoal aprende a fazer os cálculos também, tá? Para encontrar esses índices. Mas não é o caso da disciplina de vocês, é para vocês terem um pouquinho de história dos índices, né? Então, as ações componentes dessa primeira carteira eram as seguintes, sendo as 9 primeiras empreendimentos ferroviários, tá? Então, quando esse índice, essa Dow Jones aqui, quando eles começaram, eles usaram tudo que era dos empreendimentos ferroviários, eles agruparam, né? Isso se formou uma carteira de ações do índice Dow Jones. Então, o ferroviário, muito antigamente, era um meio de transporte, era o que mais se empreendia, né? Eram os primeiros empreendimentos ferroviários, né? Que eram esses daqui, e formaram essa carteira de ações. Então, isso se chama carteira, ou um grupo de empresas do mesmo segmento formam uma carteira de ações. Então, essas aqui eram as principais que tinham na época. Então, quando a gente fala de uma carteira de ações, um grupo de grandes empresas, né, muito grandes empresas, né, se juntam e formam essa carteira, porque eles são mais fortes, muito fortes, e as ações deles tu vendem no mundo daí. Ao passo que, se uma empresa só dessas aqui sozinha colocar as ações na Bolsa de Valores, qual é a garantia que as pessoas que vão comprar as ações dessa vão receber as ações delas?
quando um grupo assim forte se une, você tem certeza que tu vai receber, que isso não vai quebrar se uma empresa desse grupo falir ou coisa parecida, mas tem todas as outras que te dão suporte. Então, essa aqui é uma diferença. Isso aqui é um grupo, é uma carteira de ações, né, que formou com as 10 principais da época, que eram os empreendimentos ferroviários. Hoje tem muitas empresas rodoviárias que têm essas carteiras de ações na Bolsa de Valores. Tem indústrias, um tipo de indústrias, e aí elas são todas no mesmo segmento, elas pegam o mesmo segmento e formam uma carteira de ações, né? O grande surto da industrialização norte-americana estava apenas começando, logo se iniciaram as consolidações que formariam os gigantes trusts, os trusts corporativos, indústrias que passariam a centralizar a atenção dos investidores, enquanto se encerrava a era do ouro e das ferrovias. Aí veio o Wall Street, né? Lembram em 11 de setembro que o Wall Street pegou fogo? Quer dizer, os aviões não pegou fogo. Nossa, eu me lembrei do fogo enxergando, parecia um fogo indo nos prédios, e eu falei fogo em vez dos aviões, né? O Wall Street, o meu inglês é muito ruim, e era lá o centro do poder. Lembra que a gente dizia, os aviões atingiram o centro do poder, o Wall Street. Aqui, hoje, né, constituiu o principal, maior e mais popular índice de ações de todo o mundo. O novo índice era composto pelas 12 ações de empresas industriais que eram negociadas naquela época, né? Então, aqui eu tenho uma observação que meus alunos utilizavam um livro, que essa parte estava naquele livro, né? Dow Jones Indústria, daí tinha essa abreviatura, ó, porque as ações na Bolsa de Valores, elas não vão estar com todos aqueles nomes, elas vão estar com abreviaturas, ó. Então, esse grupo de indústrias levava essa abreviatura. Vocês não vão ver nomes das empresas, vocês vão ver um grupo de letras, que esse grupo de letras forma uma carteira de ações. Aqui, então, né, meus alunos iam trabalhar com uma planilha da composição das carteiras, né, eles iam formar, eles tinham numa página tal, um grupo de empresas, e eles tinham que formar a carteira desse grupo de empresas com as mesmas atividades, né? Aí depois eles tinham que calcular, formar o preço das ações, né? Enfim, né? Uma série de outras questões que eles tinham que calcular ali nesse grupo de ações que eles faziam, tá? Então, neste momento, eu terminei o conteúdo que eu teria para dar para vocês, né? E como não é a disciplina de vocês de formar o preço das carteiras de ações, e se vocês somente entenderem como é que é formado esse mercado financeiro, e por esse grupo de empresas que formam uma ação, né? Por exemplo, você vai comprar ações da Petrobras, você não vai encontrar Petrobras, você vai encontrar BR. Então, você já sabe, quem trabalha com ações, vai encontrar que dentro daquele grupo BR, né, tem ações da Petrobras. Que a Petrobras não é uma empresa só, é um grupo de empresas, de muitas empresas que tem ali dentro. E assim sucessivamente, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de olhar aqueles painéis das bolsas de valores, vocês vão olhar assim, ele vai estar correndo muito, o tempo todo, né? É cheio de letrinhas. Aquelas letrinhas são as carteiras de ações que estão sendo negociadas. E dentro daquele grupo de letrinhas, tem um grupo de empresas que são batizadas, né? Aquela carteira de ações é batizada de BLX, não sei o quê, que dentro daquele grupo de letras é composto por essa e por aquela outra empresa. Então, por isso que tem aquele montinho de letrinhas passando nos letreiros, assim, o tempo todo. Professora, só gostaria de
justificar a falta que eu prometi que ia arrumar o site lá para o pessoal participar, né, o simulador lá, só que ele foi desativado, por isso sim. Por isso que eu não encontrei. Eu procurei até no último dia lá, não acabei não encontrando. Não, eu também procurei, ele está indisponível. Eu lembro que quando a gente fez, ele dava prêmios, era viagens, era cheio das coisas de prêmios assim para dar para o pessoal que fosse bem, né? Investir, né? Seria assim, eles dão na Bolsa de Valores também, na época que nós fomos lá, eles davam para 30 dias um site, um link para a gente acessar durante 30 dias para brincar, né? Brincar com as ações lá tinha, que você podia brincar, como é que ele dizia? É uma forma de incentivar a você investir em ações, né? Mas aí, talvez, por algum motivo, eles tiraram do ar esses outros que estavam ali, porque muitas pessoas com aquele site, com aquelas coisas, aprendiam a investir em ações, aprendem a investir em ações, e eles não usam mais desses corretores, desses financeiros, né? Eles vão fazendo seus próprios negócios, bem ou mal, eles vão fazendo. E aí deixa de existir a figura desse corretor esse corretor de ações, corretor financeiro, né? Enfim, essa pessoa. Pode ser isso também, né? A gente não sabe como é que eles pensam, né? Eu lembro que esse simulador, ele vinha com... Era o que estava acontecendo na bolsa, acontecia ali também. Então, teria que mais ou menos estar lendo, estar estudando para poder fazer os negócios certos, né? Então isso tem lógica, tem lógica. E com 10 lotes de ações, se eu não me engano. 10 lotes de ações, né? Então, quando vocês ouvirem falar de lote de ações, é isso. É a composição de um grupo de empresas que resolvem colocar as ações na Bolsa de Valores, né? Resolvem não, eles precisam de autorização para poder colocar as ações na Bolsa de Valores, e formam o lote, é um lote de 1.000 ações, porque a gente vai comprar por lote, né? Os lotes de ações. Um lote de 1.000 ações da carteira tal, a carteira com letras lá. Um lote de 5 de 1.000, não sei quantas ações da carteira, não sei quanto. Então, tudo são lotes, né? E que formam um grupo de letrinhas que vão para a Bolsa de Valores, para quem quiser adquirir, faz isso. Hoje eu falei demais. Hoje fui eu que falei demais. Eu acho que é interessante até, porque é bastante coisa que a gente acaba vendo, mas não sabe exatamente qual que é, como a Leonara falou ali, né? Ela começou a fazer o comparativo, colocar o local onde ela trabalha e com o que a senhora estava falando, é mais ou menos no mesmo sentido, assim. Tem muita coisa que a gente conhece, não pelo nome, mas que a gente acaba... né, fazendo, né? Fazendo. E agora, então, aquele material que vocês têm, que eu passei ontem, que fala sobre o IPO, tá? Que o IPO é o momento que esse grupo de empresas, porque antes de formar esse grupo de empresas, elas têm que passar por esse IPO, né? Que é o momento que eles colocam as ações dessa empresa na Bolsa de Valores. Ou seja, que a empresa é autorizada a vender as ações. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse material de vocês ali, para vocês. Eu até, os que não conseguiram ler, eu gostaria que vocês dessem uma lida, assim, rapidamente agora, enquanto eu tomo uma aguinha, e a gente discute. Dou uns 5 minutos para vocês olharem, porque eu peguei a notícia toda como estava na internet, tá? Então, não tem recorte, não tem nada. É como estava a notícia na internet, com o redator que estava escrevendo, enfim, a forma que está ali, eu copiei da internet inteirinha, até com as figuras e tudo, tá? Então, eu vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês lerem, e eu vou tomar uma aguinha aqui, enquanto eu descanso a minha garganta, e depois a gente volta a discutir, pode ser?
Discutir não, falar sobre o tema. O que vocês acham? Eu não acho mais nem moeda de 5 centavos. Eu passei no grupo de vocês ontem de tarde esse arquivo, tá? Sim, professor, estou abrindo de novo ele aqui. Eu não me lembro como é que é o nome, que eu dei o nome para ele agora. Onde é que está o grupo de vocês aqui? Pós-digestão. Mesmo com as portas, né? Mesmo com as portas fechadas, é uma história de uma academia ali do ano passado. É bem interessante. Na verdade, essa academia, eu até estava olhando esses dias, ela virou uma franquia, né? Hoje ela vende a marca. Para quem quiser montar academia, é uma marca, na verdade. E por quanto ela foi vendida? Quanto ela foi vendida? Por quanto, né? Quanto que ela está avaliada hoje? Não sei, professor, eu não cheguei a procurar para ver. Mas está ali bem em cima. O valor dela. Deixa eu abrir aqui. Esses 26 milhões aqui, deixa eu ver. Nossa Senhora. Olhe bem, olhe a estratégia que eles adotaram também, né? Tem estratégias aí no meio. Estou abrindo aqui no meu celular. 26 milhões de clientes eles têm nessa plataforma, tipo, online, né? Eles vendem como se fosse aqueles exercícios, né, para te fazer em casa, sem precisar ir na academia. Se adaptaram. 13,1 bilhões. A Smart Fitness, né? Smart Fit. 13,1 bilhão vale. Olhe bem. Inicial, né? Sim. Com o recente IPO, né? Com o IPO, ela colocou foi lançado na Bolsa de Valores. Eu estou com a internet ruim nos últimos minutos, não sei por quê. Vocês estavam ouvindo a minha voz travando ou não? Antes, prof. Não, ele, por uns segundos ali, ele parou totalmente para mim. Aquela hora? Sim. Hora? Porque eu recebi um aviso aqui que a minha internet tá oscilando muito. O que está acontecendo? Para mim aparece cheio aqui, né? Não sei.
Quando terminarem de ler ali, pode me... Terminaram?
É que é bastante coisa, né? Eu só dei uma passada meio por cima, assim. E pelo que deu de ver ali, foi tomadas, acho que, de decisões que ele teve a respeito da própria pandemia, né, de se antecipar. Enquanto o Brasil inteiro estava pensando o que fazer, ele já sabia o que fazer, né, para poder sair ileso, tudo isso. Então, acredito que seja aquela velha história que a gente estava falando aquele dia, né? Muitas vezes o empresário ele acaba se fechando no mundinho dele e não olha ao redor. Ele fez ao contrário, né? Ele não se fechou no mundinho dele, ficou olhando ao redor para ver quais eram as possibilidades e sabendo que, né, na situação da pandemia ele tinha que se preparar para poder receber os seus clientes da melhor forma possível e não perder tanto, né, como as demais, como até a concorrente dele ali perdeu e teve que fechar as portas, enfim. Então, Até como tomou decisões, mesmo com dúvidas e nunca com certezas, e ajudou a ele a seguir no caminho certo. Que nem ele até colocou ali, né, que ele usou novas ferramentas, porque se tu usar sempre as mesmas que tu tem, o resultado não vai ser muito diferente, né? Tu tem que ir atrás de outras ferramentas, até que o próprio, que existem no mercado, só que o pessoal não está dando tanta importância. Então, ele usou as ferramentas, fazendo essa análise competitiva do mercado, né? Colocou os objetivos e jogou no mercado, não pensou muito na perfeição, que nem ele coloca ali, a gente vai adaptando, mesmo com os possíveis erros que possa dar, né? Mas pensou rápido, porque é algo que daqui a pouco vários iriam ter a ideia, né? Então, ele foi mais esperto. Sim, exatamente. Não pensou muito. Uhum. Como é que eu vou dizer? A situação estava aquilo, ninguém pode mais sair de casa, né? E é uma coisa muito óbvia. Você está com o trabalho home office, você não tem vontade de sair depois, né? Se você já está na rua, tu já vai, né? Já sai com a tua roupa, né? A pessoa que tem o hábito sai de manhã, já leva sua mochila, leva suas coisas, antes do trabalho já passa para a academia, vai para casa, né? Ou depois, enfim, a ordem não altera, o fator não altera a ordem dos produtos, mas está em casa, né? Não pode sair, não está fechado. O que eu vou fazer? Ele foi, ó, né? Fala, Diele. Senhora, eu acho interessante ali, eu li a parte que ele usou de um modelo que até eu não conhecia, né, que é o S4D, que ele deu um upgrade no planejamento dele, né, que é o modelo anti-inércia, que talvez eles não planejassem que aconteceria uma pandemia, né, e então no meio dessa pandemia eles fizeram todo um planejamento estratégico voltado a sair dessa situação, né. Exatamente. Quem que tinha levantado a mão, que eu não vi? O Maicon, fala, Maicon. Foi a Diele que tinha levantado a mão e eu quase me atravessei. Uma das coisas que eu percebi ali é que ele meio que não esperou, né, o que o governo ia falar para se antecipar essa situação da pandemia. Então ele meio que já se preparou antecipadamente, né, em frente aos seus concorrentes, tanto é que tinha protocolo de segurança, né, uso de álcool, gel, as máscaras, uma porrada de coisa ali que ele falou, né, referente ao uso de proteção para poder se sobressair. Então, antes que a coisa começasse a ficar feia, ele já estava preparado para tudo isso, né? Exatamente. Uma empresa que vale 13, não sei o que bilhões, né? E o que é interessante também, prof, que enquanto todo mundo estava preocupado para saber se a pandemia vinha, ele, tipo, se não vier, já é credibilidade, já tem um diferencial. Então, ele viu a oportunidade de não só fazer melhor, como ser a melhor. Então, tipo, ser destaque naquilo que ele faz. E lembra o que nós falamos ontem? Não sei se você estava ali na aula até o final, que quando ele disse assim, todo problema gera soluções, né? Na verdade, desculpa, prof.
Na verdade, a gente só cresce, tanto profissional, quanto empresa, quanto qualquer área da nossa vida, a gente só cresce na dificuldade, que é onde a gente sai da nossa zona de conforto e leva a gente a pensar em outras situações, sai daquela rotina que você está vivendo e abre os olhos para outra situação. Daí você pensa, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tomei essa iniciativa antes, né? Exatamente. Porque, como alguém ali já falou, o produto já estava ali, né? Foi só uma forma de usar ele diferente. Por exemplo, as tecnologias já estavam ali. Por que não se usava antes? Por que não era usado antes? Não sei. Porque era cômodo? Né? Por que eu vou arriscar se estava dando certo, entre aspas, uma determinada situação? Assim, né, com a situação da pandemia, os bancos reduziram muito, né, prof? Então agora ele já não vem mais a necessidade de ter a agência física. Então, assim, tem num lugar, mas não precisa ter em outro. Reduziu o quadro de funcionários, as pessoas estão trabalhando de casa, reduz o custo, energia, luz, aluguel, enfim. Mas, claro, reduz muito o custo das empresas com o trabalho home office. Por mais que alguns digam que tem pessoas, mas eu não consigo acreditar nisso, né? Para mim, na minha cabeça, não. Eu acho que as pessoas que estão em casa não produzem tanto quanto se elas estivessem na empresa. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas produzem igual ou até mais. Até pela questão, não sei. Essa é a minha visão. Não sei. Eu acho que depende da disciplina de cada um. Então, assim, eu fiquei 2 dias em home office. Nos 2 dias eu trabalhei até meia-noite e pouco, então você tem que ter disciplina. Nem muito, né? Então você tem que se organizar. Olha, aqui acabou, porque daí você tá ali, você está em casa, então você quer terminar. No trabalho você sai, às vezes você fica até mais tarde, mas você faz, o problema é ficar lá, né? Em casa, então você tem que ter disciplina. Exatamente. Porque a forma, assim, eu, por exemplo, eu acho que eu já falei para vocês, não sei, não foi para a turma de vocês, não, que eu falei. Eu estou trabalhando em casa, eu tenho escritório do lado da minha casa, mas como eu estou lendo muitos processos, eu descobri que neste tempo, assim, que eu fico em casa, me rende muito mais. Me rende muito mais pelo poder de concentração que eu tenho. Só que aí eu tenho que me educar, que eu sigo as mesmas rotinas que se eu tivesse indo para o escritório. Eu estou dentro da minha casa, mas como se eu estivesse para o escritório. É aquela coisa, eu almoço, tomo meu cafezinho e acabou, eu estou indo para o escritório. Pode acontecer o que for, né? Eu estou trabalhando. Então... eu concordo com essa parte. Realmente, a gente tem que colocar uma agendinha e meio que cumprir ela, né? Nesse tempo, eu também fiquei alguns dias em casa, e é aquela coisa, deu 6 horas, tu continua. Tu quer terminar? Tu vai. Era umas 7h30, meu esposo chegou, e ele disse que horas que tu vai chegar em casa. Daí que tu vai chegar do trabalho, né? Daí que tu se liga, opa, é verdade, vou me organizar. Então, é a disciplina, não adianta. Tem que ter disciplina, não adianta. Tem que se comportar como se você estivesse fazendo. E algumas empresas acham que a gente trabalha menos, e é pelo contrário, a gente trabalha mais, né? É pelo contrário, todos os que eu conheço, as pessoas todas dizem que trabalham muito mais. Trabalham muito mais porque você está ali, estou aproveitando, né? E vai, né? Porque agora eu peguei engrenou na situação e eu vou produzindo, vou embora. Quando você vê, só que está na empresa, tu tem aquele horário, tu tem que sair. Não interessa se você estava ali fazendo uma atividade que estava... Enfim, tu tem um horário, tu tem que cumprir, né? E tu vai embora. E aquele negócio, daí no outro dia até você pegar o ritmo de novo, não sei o quê. Então, isso eu acho muito importante, que as empresas deveriam valorizar isso, e as empresas deveriam ter algum controle de produtividade e não de quantidade de horas, inclusive. Não de quantidade de horas. Porque não é a quantidade de horas que vai dizer se você é produtivo ou não. Né? Ou se eles querem que você fique das 8h, meio-dia, da 1h30 às 6h,
então que tenha um sistema que, a partir do momento que você está trabalhando, que você esteja ligado naquele sistema que eles possam controlar. Seria muito cômodo isso, mas também é um processo que as empresas precisam amadurecer. Prof, ali no começo da pandemia, que as empresas mandaram os funcionários para casa, assim, escritório, né, lá pela empresa. Aí tinha uma planilha que você alimentava todo dia com suas rotinas, né, suas atividades, demandava para a diretoria. Quem ficou em home office tinha que preencher essa planilha diariamente. Tinha que preencher a planilha dela de atividades? Isso. Eu não cheguei a fazer, que eu fiquei 2 dias, né? Mas quem ficou tinha que apresentar o que fez durante o dia, né? Qual foi a sua produtividade. Assim, eu, por exemplo, na minha funcionária do escritório, ela não tem horário para trabalhar, ela tem atividades. Se ela não fizer, por exemplo, hoje, eu vi que ela saiu 5 horas, que eu estava em casa, mas como o escritório é do lado de casa, eu vi que ela saiu às 5 horas. Ela tem as atividades dela. Se ela não fez durante a tarde, se não fez, azar, vai ter que ficar depois das 6 e vai fazer. Ela sabe que tem tal atividade para fazer que depende dela. Então, é assim que funciona. Aí, eu, às vezes, estou muito apurada, não sei o quê. O problema é teu, né? Em algum momento você falhou, e ela mesma diz, não, hoje eu preciso sair antes, mas amanhã eu tenho que ficar até mais tarde, daí ela me avisa, porque eu preciso fazer tal e tal coisas que eu não consegui fazer no dia tal. Então, tudo bem. Mas eu trabalho assim, eu gosto disso. Agora, não me deixe coisas atrasadas, aí é outra questão, né? É uma questão de confiança e de compromisso de cada um. Acho que tu tem atividades. E, assim, este também é um entrave de desenvolvimento do nosso país, aonde as pessoas, a maioria das pessoas, trabalham para cumprir horas e não para ser produtivas. Isso é um problema muito sério, porque nós temos, assim, uma legislação que ela tabula, enfim, que tem que ser cumprida horários dentro de uma empresa. Mas quem diz que todo aquele horário que você fica lá dentro você está produtivo? Aonde que existe a garantia que você fazendo 8 horas e 48 minutos por dia, você é produtivo? Mais do que aquele que faça 7 horas. Não tem isso, né? Não tem como medir isso. As pessoas não medem, porque as pessoas estão acostumadas, a gente chama de pessoas que... É a cultura, né? Você tem tantas horas para fazer. Não interessa se você fique lá dentro da empresa olhando para o teto, mas você tem que estar lá dentro disponível. Então, essas são questões assim, que eu acho muito ruins. São coisas que, para mim, não agrega. Mas, cada um, né? Bom, amanhã nós temos a aula às 9. Amanhã já é a apresentação do trabalho daí, né, professor? É, a apresentação do trabalho. E segunda-feira, a última aula com o Felipe, o gerente do banco. Tá, e daí, no caso, a gente faz uma apresentação em slide, como é que... Amanhã, sim, faz uma apresentação em slide ou apresenta o conteúdo, mas geralmente é um slide, né, que vocês fazem, que as pessoas fazem a apresentação. Tá? Uns 20 minutos cada um, 20 por ali, é o suficiente. E lhe mandamos por e-mail? Já é amanhã cedo, nem me manda, só que na hora que vocês forem apresentar, eu preciso de um tempinho para anotar o nome certinho de vocês daí, tá? Ah, tranquilo, então. Vou fazer uma planilhazinha anotada, e só espere, não começa. Quando eu digo espere um pouquinho, para me anotar os nomes direitinho, para ninguém ficar sem nota. Beleza. Pode ser? Pode. Eu, por mim, eu tenho o trabalho, a disciplina encerrada hoje. Não sei se vocês querem ficar até às 10 horas aqui conversando comigo, eu fico.
Prof, como eu até tinha comentado, se der para mim poder finalizar meu trabalho, eu... Você tinha pedido para sair às 8, né? Às 9. Às 9? E Era daí- às 9, eu entendi que era às 8. Não, é às 9. Tá. Eu, por mim, eu acabei o conteúdo, então eu estou por vocês. Se vocês Eu vou ficarem até aproveitar- às 10, eu fico, senão vocês é que sabem. Eu vou aproveitar para sair também, para mim ficar com o meu pequeno ali, para minha esposa poder tomar banho. Uhum. Então, até Então, amanhã. se alguém precisa, às 9 horas, nesse mesmo link, eu compartilho o link com vocês de novo amanhã cedo, para evitar que dê problemas, né? Beleza. Tá bom? Então tá, até amanhã. Então, boa noite. Até. Bom trabalho para vocês. Obrigada.